Olá, meus amados irmãos, uma boa noite a todos vocês. Nós vamos dar início a um culto de estudo bíblico e nós estamos aí na sequência estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Estamos aí fazendo uma reflexão bem detalhada sobre as obras da carne, as concupiscências da carne, e nós temos visto como isso tem sido importante para a nossa compreensão dos desejos da nossa natureza humana caída. Então hoje nós vamos dar sequência e você já pode ir abrindo a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, que é o texto que nós estamos examinando, estamos estudando, né? E aí nós vamos fazer a leitura, Gálatas capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do versículo 20. Gálatas 5, o versículo 20. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 20, diz assim, vou ler a partir do 19 para completar um pouco melhor o raciocínio do texto. Então diz assim, o verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, versos 19 até o 21, foi o texto que nós lemos. Vamos fazer uma oração para pedir a direção do Senhor mais uma vez para esse estudo bíblico desta noite e que a gente possa ser edificado, possa ser fortalecido mais uma vez pela maravilhosa graça do Senhor, pela manifestação poderosa do Senhor em nossas vidas. Se você puder fechar os seus olhos, fique à vontade, vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz e sabemos que é uma dádiva muito preciosa do Senhor, essas oportunidades que o Senhor nos dá para estudá-la, quando reunimos para te adorar em um ato único e exclusivo de estudo da Tua palavra, de aprendizado. Tantas vezes o Senhor nos chama a atenção na Tua palavra para que a gente dedique ao estudo da mesma, à compreensão, ao aprendizado e, sobretudo, colocá-la em prática em nossas vidas. Por isso, nós queremos te agradecer porque, mais uma vez, nessa noite de estudo bíblico, o Senhor nos dá essa preciosa oportunidade de estudá-la. Abençoa cada um dos amados que estão sintonizados conosco durante esse estudo, que a palavra do Senhor, ó Deus, possa transpor as barreiras desses meios de comunicação, penetrar no mais profundo do coração e da alma de cada um de nós e falar poderosamente, trazendo consolo, trazendo edificação, trazendo exortação, sobretudo ânimo, ó Deus, disposição, para que nós possamos ir em frente nesta caminhada. Mais uma vez, colocamos diante do Senhor essa situação de tragédia que nós estamos enfrentando com essa pandemia. Ó Senhor, a situação se agrava cada vez mais, mas nós temos sido vencedores por intermédio de Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor por livrar a Tua igreja e pedimos que o Senhor continue sustentando a cada um de nós, livrando-nos, a Deus, do contágio desse vírus e que a gente possa continuar a nossa caminhada servindo ao Senhor. Agradecemos mais uma vez por essa providência do Senhor em nos proporcionar esses meios de comunicação para que a gente pudesse falar uns com os outros e assim cultivarmos, ainda que de forma online, a nossa comunhão para a glória e honra do Senhor. É em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Bem, amados, então, nós observamos aí nesse capítulo 5 dessa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, que ele fala sobre essas manifestações, esses desejos da natureza caída, da natureza pecaminosa, que foi restaurada agora em Cristo Jesus. Por isso que nós enfrentamos esse conflito entre essas manifestações da carne e a presença do Espírito Santo em nós, com a sua vontade, com o seu fruto, com as virtudes enviadas a nós por intermédio de Cristo Jesus. Mas observe, antes de nós falarmos sobre a feitiçaria, que é o tema do nosso estudo nesta noite, na sequência aqui
do texto de Gálatas, você observa o seguinte, que ele começa falando sobre aquelas práticas que estão no nosso interior. Tem a ver com a sensualidade, com o erotismo, ou seja, é algo do ser humano para ele mesmo. Ele tem que tratar consigo mesmo. Não é isso? Essas manifestações eróticas, sensuais, lá do profundo do seu corpo, do seu ser, e que o leva a cometer aquelas torpezas, aquelas coisas erradas que nós vimos aí nos estudos anteriores. Esses 3 primeiros. Está relacionado, isso é uma luta que a gente enfrenta com a gente mesmo. Se você observar, esses 2 agora, que nós estudamos na semana passada e vamos falar hoje, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. A gente diz assim, o nosso relacionamento com o divino, com o transcendente, ou seja, aquilo que está acima de nós, além de nós. Por quê? Porque o relacionamento verdadeiro com o Deus verdadeiro, o relacionamento cristão, não cabe a idolatria nem a feitiçaria. Por isso que a gente diz assim, ao invés de nós falarmos diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, a gente diz respeito ao relacionamento do ser humano com o divino, aquilo que o ser humano concebe como está aí no plano espiritual, no âmbito divino, não é isso? Então a idolatria e a feitiçaria estão diretamente ligados a esse aspecto do relacionamento humano. Primeiro consigo mesmo, que é um tipo de relacionamento, não é isso? O homem relaciona consigo mesmo. O relacionamento com o divino, todos os seres humanos têm uma necessidade muito grande de espiritualidade, mesmo que ele negue. O ateísmo é uma forma de cultivo de espiritualidade, porque ele nega a existência de Deus, ele está tratando também no aspecto espiritual. É uma evidência clara dessa necessidade espiritual do ser humano. E aí, então, a idolatria, a feitiçaria, como nós vamos ver hoje, feitiçaria, trata desse aspecto do relacionamento do ser humano. Mas uma coisa que nos chama atenção, amados, é que se você observar aqui nesse texto que nós lemos, a partir aí no verso 20, né, a partir da terceira concupiscência da carne, a gente observa que tudo isso aqui está relacionado, está diretamente ligado ao relacionamento do ser humano com o seu próximo. Então você observa que tem muito mais coisas aqui que Paulo listou, e depois ele diz que ainda tem muito mais, né, em todos os aspectos. Então veja que um dos desafios tremendos, né, grandiosos que nós temos, essa questão, nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí a gente precisa atentar para isso, nós vamos chegar lá. Mas hoje nós vamos falar sobre essa palavra feitiçaria. O que é feitiçaria? Quando a gente fala sobre feitiçaria, né, a gente logo lembra alguma coisa, porque nós convivemos com isso. Não que a gente pratica, mas a gente sabe, inclusive a gente tem, às vezes até na família, até há pessoas que às vezes relacionamos que são adeptos dessas práticas. Então é algo que não é tão incomum no nosso meio, a nossa sociedade brasileira, não é isso? Então, quando a gente fala sobre idolatria e feitiçaria, a gente observa assim, que a idolatria, só para a gente entender um pouco melhor, ela é a tentativa do ser humano de chegar até a presença do Senhor. Não é isso? Nós vimos no estudo passado que o ser humano, então, ele cria meios através da religião para satisfazer a sua necessidade espiritual. Aí ele cria práticas, as mais comuns e as mais incomuns, as mais simples e as mais absurdas, como nós vimos, e com isso ele se dá uma satisfação para a sua consciência humana de que ele está se dirigindo, está se relacionando com o divino. Não é o Deus verdadeiro, lembre-se disso. O Deus criador dos céus e da terra, que se revelou à sua criação, ou seja, nós, por intermédio de Cristo Jesus, jamais vai admitir a idolatria. Deus não é um ídolo, Deus é o Deus vivo. Quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos adorando o Deus vivo. Então, é por isso que eu volto a dizer, a gente fala a relação com o divino. E a feitiçaria é a providência humana de trazer o divino para o meio humano. E nós vamos ver como que isso funciona. Então a idolatria leva o homem até o divino, pelo menos na concepção do homem natural, né? A feitiçaria
é uma tentativa, a providência do ser humano de invocar a divindade, trazer a divindade até ele, ou seja, de fazer com que a divindade haja em seu favor, em favor daqueles que estão recorrendo a ele, que é um feiticeiro, uma feiticeira e assim por diante. Então vamos ver um pouco, como nós temos feito aí com todas essas palavras que Paulo listou, claro, para quem já sabe, relembrando, para quem não sabe, aprendendo. Isso a gente leu aqui, a gente leu feitiçaria. Mas o que é feitiçaria no contexto bíblico? Tem a ver com a nossa realidade moderna, ocidental? Como é que é isso? Então, quanto mais a gente aprender a definir, a entender o significado dessas palavras, que tem uma importância muito grande, mais nós vamos ter condições de tratá-las em nossas vidas. É isso que a gente sabe com clareza com aquilo que a gente está mexendo. Então, olha só, a palavra feitiçaria, olha que interessante. Ela vem da palavra grega, que é uma palavra que a gente pronuncia assim, farmakeia. Sou familiar? Para você é isso mesmo. Farmakeia. Parece com o quê? Parece com farmácia. É isso mesmo. É exatamente isso aí. Então, essa palavra que está ali, que é traduzido feitiçaria, né, é a palavra farmakeia, de onde vem a nossa palavra farmácia. Aí você pergunta assim, mas por que é tão diferente? A gente precisa observar o seguinte, amados, uma breve parêntese sobre a filologia histórica, não é isso? Ou seja, a evolução das palavras e dos idiomas. Nós precisamos sempre lembrar, quando nós adotamos, ou nos referimos, ou trabalhamos com essas palavras que têm alguma relação com a língua grega, com as línguas antigas, as palavras mais técnicas, né? Por exemplo, farmácia, as palavras do meio médico, por exemplo, cardiologia, neurologia, urologia, patologia, tudo essas palavras, assim, outras de outras áreas também, da área da matemática, o pi, raiz quadrada. Então, às vezes nós encontramos termos que soam um pouco diferentes da nossa língua portuguesa. A maioria desses termos são de origem da língua grega. E aí, quando você faz uma comparação, por exemplo, farmácia, farmakeia, soa um pouco semelhante, mas um pouco diferente também. Mas por quê? Porque a gente sempre tem que lembrar que entre a língua grega, que era a língua falada pelos escritores, pelo povo da época do Novo Testamento, e a língua portuguesa, ou seja, as línguas modernas, tem a língua latina. Então, essa diferença de pronúncia, por exemplo, a palavra farmácia está um pouco ligada aí à língua latina. Então tem sempre isso. Por isso que algumas palavras da nossa língua, elas têm radicais gregos e radicais latinos. A língua grega e a língua latina, a língua portuguesa, a língua francesa, a língua italiana, a língua romena, a língua espanhola, são línguas que têm a mesma raiz, né? Essas línguas modernas do latim. Mas o latim e o grego são línguas que têm uma raiz semelhante, só que o grego é um pouco mais diferente. Então, por isso que às vezes a pronúncia é um pouco diferente, que é mais semelhante ao latim do que semelhante ao grego. Mas a ideia é essa. Então, o significado, né, dessa palavra, né, a feitiçaria, é a prática de invocar os favores divinos através do uso de poções que são consideradas poderosas em si mesmas. Então isso é a feitiçaria. É diferente um pouco da magia. Paulo falou aqui sobre feitiçaria, e a gente tem que lembrar o seguinte, que a grande advertência para nós ao estudar uma prática como essa é falar assim, pastor, mas eu não sou feiticeiro, eu não sou feiticeira. Então a grande advertência que nós temos que lembrar sempre, irmãos, é que isso é uma obra da carne, é um desejo da carne. Então, naturalmente, o ser humano tem desejo de ser feiticeiro. Aí vamos ver por quê. Isso daqui a pouco. Então, olha só. Seguindo aí para a gente detalhar melhor o significado dessa palavra feitiçaria, ela tem, os estudiosos afirmam que ela teve 3 fases. Observe bem. A primeira era a prática médica da cura das doenças, literalmente. O médico era o farmaquel, né? Ou seja, era o farmacon, era um feiticeiro também, era aquele que era diferente daquelas práticas místicas, aplicava o remédio como médico hoje, como farmacêutico hoje, apenas tendo a convicção de que aquele remédio ele tinha propriedades medicinais. Você toma um remédio hoje, um anti-inflamatório,
de repente dá um corte na perna aí, estava passando no quintal e passou aí numa pedra, alguma coisa, deu um corte. Aquilo inflamou um pouco, você toma um anti-inflamatório, sei lá, e aí esse remédio vai ter propriedades curativas naquele machucado, não é isso? É assim que a gente aprende dos médicos, não é? Então naquela época também o primeiro uso, a ideia era essa, era aquele que fazia isso, então não tinha naturalmente os remédios tão evoluídos como hoje, mas era uma poção, era uma fala em plástico, né, de raiz, né, mistura de raiz ali amassada, e ali colocava no lugar, não tinha nada de místico, era só terapêutico mesmo, ou seja, cura medicinal, certo? Aí depois, essa prática evoluiu um pouco mais, a palavra era usada para atribuir aqueles que usavam as substâncias com objetivos malignos. Na antiguidade era muito usado para envenenar pessoas. Às vezes pessoas eram executadas através do envenenamento, a condenação, a pessoa seria executada, seria envenenada. Ou em outras situações. Então aquele que tinha habilidade, conhecimento para aplicar esse veneno, era chamado um farmaqueu. Então de onde vem essa palavra? Farmaqueia era a prática de aplicar venenos. Então, 2 usos dela. E aí o terceiro, que é de fato esse que criou conotações mais amplas e que Paulo está trabalhando aqui, isso, aqui na sua carta aos Gálatas, que é o uso místico, com a convicção de que elas tinham poder sobrenatural. Ou seja, então as pessoas usavam uma determinada poção, não firmadas nas propriedades curativas dos elementos daquela poção, mas convictas de que aquela poção era capaz de invocar alguma divindade, algum ídolo, para que pudesse tratar a vida daquelas pessoas. E a gente sabe, né, irmãos, que na prática esses feiticeiros, essas pessoas que isso tem um certo efeito. Nós sabemos biblicamente que isso é ação do maligno, mas eles fazem isso. A Bíblia diz que até o diabo, até Satanás se faz diante de luz, para tentar enganar, diz lá, se possível, até os eleitos, aqueles que Deus escolheu. Então veja bem, aqueles que estão no mundão, aí que ele aproveita mesmo. Então a gente sabe que essas poções mágicas desses feiticeiros, acontece de curar de alguma forma exatamente para poder adquirir credibilidade, para que eles possam continuar cultivando aí a sua prática reprovada pela Bíblia, certo? Então aí esse é um uso, e certamente esse uso medicinal místico que Paulo está falando aqui na sua carta aos Gálatas, que era a tradição, né, de ervas mágicas colhidas e preparadas para feitiços e para encorajar a presença de espírito em cerimônias mágicas. Então isso era uma prática comum nas regiões das igrejas da Galácia, da Ásia Menor, e até Israel e aquela região do mundo antigo, e permanece até hoje. A gente sabe disso, e com uma observação importante, que essas coisas acabam entrando na igreja. De maneira geral, nós temos visto isso aí, muitas vezes as pessoas usam certos elementos da natureza como verdadeiros patuás mágicos para resolver os seus problemas. E nós temos visto isso aí no dia a dia. Você sabe muito bem disso. Então, essa era a prática. Paulo está dizendo, olha, isso é uma obra da carne. O ser humano, na sua natureza pecaminosa, tem esse desejo de praticar a feitiçaria. Olha que coisa impressionante. Então agora, a gente como cristãos, né, a primeira coisa que a gente, quando estuda essas afirmações das Escrituras, a gente pergunta, mas peraí, eu como crente, como é que eu sou feiticeiro? Como é que eu posso praticar a feitiçaria? Será que realmente tem aqueles que vão lá, faz uso de poções mágicas, consultam feiticeiros, tem essa coisa toda, aquelas raizadas, né? Lamentavelmente tem, irmãos. No nosso meio tem pessoas que se dizem cristãos, mas que creem aí, faz uma fezinha aí num ramo de arruda por a dor de cabeça, põe atrás da orelha, põe uma vassoura atrás da porta. Essas coisas assim, toma garrafada de não sei o que é bom para isso, é bom para aquilo, que foi enterrado não sei aonde, ficou um tempo ali, 3 dias, 7 dias, a pessoa toma. A gente sabe de casos assim, tem certeza que não é o seu, glória a Deus por isso, não é o meu.
mas eu sei de pessoas que têm essa postura, não é isso? Então, mas como que a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? A feitiçaria, de fato, né, como nós falamos, né, ela é um desejo da nossa natureza, e isso muitas vezes acaba incitando as pessoas a praticarem, algumas desavisadas, outras aproveitando da situação do misticismo brasileiro. Isso que ela está ligada a esse misticismo que a gente tem. O misticismo é essa concepção que as pessoas têm de que você precisa de algum objeto para fazer a mediação entre você e o Deus que você serve, o divino. Né? Enquanto que para nós sabemos que não tem isso, é só um mediador entre Deus, o Deus verdadeiro e os homens. Então, a gente precisa atentar para isso, porque essas coisas vão entrando na igreja. Lamentavelmente, a gente não está falando mal das igrejas, mas é apenas um alerta para nós pensarmos, fazer uma reflexão sobre as nossas práticas religiosas, espirituais e tal. Então elas vêm revestidas, isso com a justificativa de que estão fazendo aquilo para agradar a Deus. Aí é que entra, irmãos, essas questões tão melindrosas que nós estamos vivendo hoje. Uns concordam, outros discordam, mas a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso pessoal. Né? Então, por exemplo, uso de água benta, lençol ungido, objeto ungido, sangue de Jesus, rosa ungida, miniatura de saco de cimento ungido. Quer dizer, se você levar essa miniatura aqui, der uma importância por ela, Deus vai prover um caminhão de cimento para sua casa, vai terminar a sua casa, e o povo acredita nisso, e a gente não sabe o que essas coisas que vão acontecendo. Isso faz um sucesso, é roupa, é levar chá para ser benzida. Isso é prática que no mundo lá fora que você leva nas instituições que praticam a feitiçaria como religião deles, nas instituições que praticam a idolatria. Aí tem esse misticismo, quer dizer, água benta, a água em si, quer dizer, para quê? Qual o sentido daquilo? Ninguém explica. Ah, não, que você põe aí, a gente ora a água. Isso não tem fundamento bíblico nenhum. Né? Isso é algo que satisfaz o ego, o ser humano, né? Ele precisa muito dessa questão do visível. Né? Então, o questionamento das pessoas diante da mensagem do Evangelho é que os apóstolos, e até hoje ainda tem isso, que a gente prega um Deus que é invisível, um Deus que a gente não vê. Que Deus é esse? Né? É um Deus que a gente não consegue enxergar, porque ele não tem forma de uma imagem, de uma idolatria. Então, o ser humano, por natureza, ele precisa disso. Então, aí, isso acaba entrando na igreja. Isso começa a produzir crentes covardes, que é o menor sinal de perigo, eles não têm força para continuar, desanimam, se fazem de vítimas, colocam a culpa na igreja e pronto, não entende que eles que são fracos na fé, porque nunca cresceram, não têm preparo espiritual para enfrentar a batalha espiritual, a guerra, fracassam logo. Não é? Então, infelizmente, isso vai fazendo muitos males que a gente não percebe, mas a gente tem que atentar para isso. Não é? Então, quando a gente está diante dessa questão da prática da feitiçaria, 2 pontos, pelo menos, se a gente observar, porque o nosso tempo não permite mais. Né? Então, aqui, primeiro, né, que a feitiçaria, a prática da feitiçaria é um desejo da natureza humana. Como nós vimos aqui, está relacionada entre as obras da carne, ou seja, a natureza humana tem desejo de praticar isso. Como? Né? Por isso é que se atrai tantas pessoas. Essa prática de usar elementos como símbolos de espiritualidade, de ação de um ser espiritual. Né? Então, você observa bem, se você convida uma pessoa para poder ir a um estudo bíblico, ir a uma pregação da palavra, mas pregação mesmo, a pessoa não vai. Não é verdade? Você convida o seu parente, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, colega de escola, aquela pessoa que você conheceu de repente lá no ônibus, conheceu um passeio no parque, no shopping, sei lá, a gente faz amizade assim também. A pessoa não interessa. Mas se você convida para ir numa programação dessa que vai ter revelação, que vai ter não sei o que ungido, você vai receber uma rosa, vai receber um lenço, aí o pessoal vai, você vê que lota. E a realidade, nós temos visto aí que é uma grande verdade isso aí. Né? Mas a gente precisa ter cuidado, porque isso faz parte da nossa natureza. O ser humano tem necessidade de enxergar, mas a Bíblia diz que a fé
que é o meio pelo qual nós agradamos a Deus, não é isso? O justo vive pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o meio pelo qual nós agradamos ao Senhor é pela fé. E a fé é exatamente a gente ver aquilo que é invisível. Foi essa definição que a carta aos Hebreus deu de fé. E vê, olha só, Hebreus 11, verso 1, abra sua Bíblia aí. A gente já sabe de cor, mas é bom a gente ler o texto, recitar o texto, né? Porque isso traz edificação para nós. Então diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, ou seja, certeza de coisa que eu estou esperando, eu não estou vendo. Não chegou ainda, então não sei, está lá escondido, lá no futuro. E a convicção aqui de fatos que eu não vejo. Então eu tenho convicção de que Deus está operando, Deus está tratando a minha vida, mas eu não estou vendo. Não é isso? Eu não estou vendo, eu vejo com os olhos da fé. Você está aí agora na sua casa, nesse momento de estudo bíblico, Deus está aplicando a palavra ao seu coração. Ai de mim se ele não aplicar. Porque aí a minha ação aqui de refletir com você esse estudo é tempo perdido. E se não for uma provocação ao Senhor. Não é isso? Então o Senhor tem que fazer das palavras nossas como pregadores, as palavras deles, não adianta. Então, mas você não está vendo, Deus não chegou e olha, eu cheguei, vai começar o culto agora, sentem na sala, porque agora eu vou falar com vocês através do pastor João. Não. Você está vendo Deus está aí na sua casa, ele está aí, mas é invisível, ele está aqui na minha casa, está aqui quando eu estou preparando esse estudo. Isso, ele está aqui, mas ele é invisível. Então, mas a gente tem essa necessidade, a carta tem essa necessidade. Se você continuar a leitura desse capítulo 11 da carta aos Hebreus, é uma boa sugestão, não é isso? A gente vai ver que quando ele fala aqui no capítulo 11 sobre aqueles que viveram isso, o evangelho genuíno, ele fala sobre Moisés. Né? Aí ele diz que Moisés, né, ele já homem feito, isso, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Tá aí Hebreus 11, a partir do verso 23 até o 29, fala sobre Moisés. E aqui, no verso 27, diz assim, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, provavelmente, Hebreus está se referindo aqui não àquele momento quando ele fugiu lá para Midian, mas àquele momento quando ele reuniu o povo e disse, vamos embora. E saiu conduzindo aquela multidão. O rei ficou furioso, foi atrás, mas Moisés não temeu. Por quê? Porque ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então a feitiçaria desconstrói tudo isso. Você imagina se você estivesse lá na beira do mar, lá, igual Moisés. Ali às margens do Mar Vermelho, aquela multidão, aproximadamente 2 milhões de pessoas, segundo a maioria dos estudiosos calculam. Não é isso? Incluindo homens de guerra, pessoas idosas, mulheres, crianças, mulheres grávidas, animais, tudo ali. Aí vem o exército mais poderoso da terra. Aí você olha para um lado, não tem saída porque o exército vai te fechar. Para o outro lado, não tem saída porque o exército vai te fechar também. Olha para trás, o exército poderoso está vindo. Você olha para frente, é o mar. E aí? Cadê o elemento mágico para poder você enxergar Deus naquele momento ali? Não tinha. Aí Moisés permaneceu firme, como é o testemunho aqui, diz que ele orou e Deus falou com ele. Estende a mão para o mar, vai e marcha, Moisés. E aí? Mas eu vou levantar a mão para o mar e vou em direção ao mar, e o que vai acontecer? Ele não viu nada. Deus não falou assim, ó, espera aí que eu vou abrir o mar para vocês passarem. Não, ele falou assim, ó, levanta a mão e vai embora. E o povo vai atrás. Aí quando ele começou a caminhar, aí o mar abriu. É assim o nosso relacionamento com Deus. Então o misticismo, a feitiçaria, nessa prática de feitiçaria, ela é um desejo da natureza humana, que a gente tem essa necessidade de enxergar aquilo que a gente não... Alguma coisa, né? Aquilo, alguma coisa para nos conectar até o divino. Aí vem essas práticas, e aí é atribuído, não é isso? Toalhinha mágica, lenço mágico, rosa ungida,
geralmente tem um preço, né? Porque é algo de muito valor, então a turma paga caro por isso aí. Em outros círculos religiosos, pagam mais caro ainda. Se bem que no meio evangélico também, às vezes pagam caro. Tem que dar casa, dar carro, dar o salário do mês, dar tudo para poder, para receber uma bênção ali, baseado naquilo ali. Vai levar um patuazinho como recompensa por aquele pagamento, não é? E aí então, essa prática, esse desejo está em nós. Então nós temos que ter cuidado para não fazer de elementos do nosso dia a dia patuás que nos ligam a Deus. Isso é próprio da nossa natureza, a necessidade de ver algo visível. Eu preciso enxergar algo que está me conectando a Deus, mas não tem. O relacionamento por fé, nós vemos aquilo que é invisível. Não preciso de colocar um copo d'água para poder orar, para abençoar aquela água. Eu oro direto a Deus e a bênção de Deus vem. Não vai passar através da água. Se eu não beber a água, eu vou até tomar um gole aqui, mas não é benzida não. Isso aqui é água comum, a garganta está seca. Então, eu não preciso que a bênção de Deus passe através do copo d'água. E aí as pessoas até justificam, não, mas se não fizer isso, as pessoas não conseguem entender. Não, você tem que mostrar para elas, tirar o véu que obstrui o entendimento, para entender que não, em Cristo Jesus eu tenho livre acesso à presença de Deus, livre acesso, liberdade para poder enxergar pela fé o Senhor, que Ele está aqui, Ele habita no meu coração. Né? E aí então, a outra implicação disso é que o relacionamento com Deus não pode ser recheado, intermediado com práticas pagãs. Essas práticas são pagãs. Quando Deus instituiu determinados elementos que tinham seu papel simbólico, esse papel era tipológico e apontava para Cristo Jesus. Então você precisa entender isso. Por exemplo, as pessoas estão usando hoje a arca, né, pelo menos miniaturas da Arca da Aliança, o candelabro. Esses objetos, eles existiram e eles tinham um papel na revelação bíblica durante a história de Israel. Mas você precisa compreender qual que era o significado teológico, ou seja, qual que era o significado deles no contexto do nosso relacionamento com Deus. Eles tinham um significado apenas tipológico. O que é tipológico? Aponta para alguma coisa. O que eles apontavam? Apontavam para Cristo Jesus. Então, quando a arca foi construída, diz que ela tinha um propiciatório, que era uma peça em cima da arca, aquele propiciatório representava a separação entre a arca santa, onde estava lá o pote do maná, o exemplar das tábuas da lei e o cajado de Arão, representava a presença de Deus. Aquele propiciatório ali em cima, ele representava a separação do pecado. Então, quando o sacerdote aspergia o sangue, aquele sangue então ali batia na separação e ali aquele propiciatório livrava os israelitas da ira de Deus. Por isso que o sacerdote entrava uma vez no ano. Mas o que aconteceu? Jesus veio e entrou uma única vez, não é uma vez no ano, uma única vez na presença de Deus. Como simbolicamente Jesus na cruz entrou ali naquele santo dos santos do templo. E o autor dos Hebreus diz o seguinte, que nós temos um sumo sacerdote que entrou uma única vez, não necessitamos mais. Então agora, queridos, se a gente usar a linguagem da feitiçaria, veja bem, né? O patuá, o símbolo que nos conecta a Deus é Jesus, que não é um símbolo, é real. Jesus não representa a ação de Deus. Lembre-se disso, Jesus é a ação do Deus vivo, Jesus é Deus, é diferente. Então quando eu pego uma água benta, uma flor ungida, alguma coisa, eu tenho a ideia de que aquilo ali vai simbolizar a ação de Deus na minha vida. Vai ser o canal. Não, Jesus não, ele não é símbolo, Jesus é. Ele é. Tantas vezes ele diz, eu sou. A porta não é uma porta de madeira que simbolizava a entrada à presença de Deus. Não, Jesus, eu sou a porta. A luz não era mais a luz do candelabro lá do Antigo Testamento que simbolizava. Jesus assim, eu sou a luz do mundo. O caminho não é uma caminhada que você faz, uma peregrinação que você faz aí até a presença de Deus de forma simbólica. Não tem aquelas marchas, até dentro das igrejas tem isso. Não. O caminho é esse, você vai andar com seus passos. O caminho, Jesus assim, eu sou o caminho. E aí eu não vejo Jesus aqui pelos olhos físicos, nem um caminho também, uma estradinha para eu passar. É uma relação de fé espiritual. Então quem me conecta ao divino e conecta a Deus verdadeiro é Jesus, e não
alguma coisa que eu possa usar, tá certo? Então, esse é o sentido da feitiçaria e as implicações. Mas nós precisamos ter em mente que isso é uma manifestação da carne. Não é o ídolo que criou essa prática, entendeu? Todo ídolo é uma criação do ser humano. O homem criou o seu ídolo e aí criou mecanismos para poder chegar até a presença dele. Aquilo que Deus criou, então, hoje nós vemos nas igrejas, às vezes acontece as pessoas criando mecanismos místicos para chegar até Deus. Isso é uma providência do homem. Deus não mandou fazer isso. Quando ele mandou fazer, aquilo apontava para Cristo Jesus. Cumpriu-se em Cristo Jesus. Tudo aquilo era apenas um símbolo. O autor da carta aos Hebreus disse que eram sombras. Ora, se aquele que é real veio, para que eu preciso de sombra? Eu tenho que me relacionar com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então, que realmente, a palavra do Senhor possa tocar o seu coração. Aí nessa noite você pense nisso. A idolatria e a feitiçaria foram duas manifestações, desejos da natureza humana que Paulo relacionou aqui nessas obras da carne, que estão diretamente ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Nós corremos o risco de sermos idólatras, corremos o risco de sermos feiticeiros. A gente precisa vigiar. Por isso que ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando ele diz, jamais satisfareis a concupiscência da carne, é como se ele dissesse, em outras palavras, há sempre uma possibilidade de nós satisfazermos aos desejos da carne. Senão, não teria necessidade da gente ser vigilante. Poderia relaxar e pronto, eu tenho Cristo, pronto, acabou. Mas não é assim. Então, cuidado, para mim e para você. E eu quero então concluir esse estudo fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele mais uma vez que nos dê firmeza, nos dê coragem, nos dê ânimo e disposição para ir em frente. Certo? Vamos orar então e assim a gente encerra esse estudo com essa oração. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. Que exortação, que lembrete, ó Deus, que alerta. E é verdade, reconhecemos com sinceridade que nós temos a tendência feiticeira. Embora seja uma palavra esquisita para a gente falar, mas é a verdade. Muitas vezes nós colocamos símbolos e simbologias em nossas vidas diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, porque aquele que é, que era, que é e que há de vir, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, já veio e já morreu por nós na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que Ele é o único mediador entre nós e o Senhor, o Deus vivo. Ou seja, só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos continuar firmes com essa confiança inabalável no Senhor e vivendo para a glória do Senhor. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, toda obediência, toda devoção, todo testemunho, para a glória e honra do Senhor. E é em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.
Bom, chegamos ao final do culto desta noite, este estudo bíblico, e só lembrando, quinta-feira que vem tem mais. Nós continuamos a nossa meditação na carta aos Gálatas. Você está acompanhando aí, nós estamos estudando sobre as concupiscências da carne, os desejos dessa natureza caída como consequência do pecado cometido pelos nossos pais lá no Éden. Nós então herdamos essa natureza pecaminosa. Então, quanto mais nós tivermos entendimento dessas fraquezas que habitam em nós, mais nós vamos ter chance de vencê-las com a graça de Deus. É claro que nós somos salvos em Cristo Jesus, mas a Bíblia, o próprio texto de Gálatas nos mostra que nós enfrentamos uma luta espiritual. Essa luta nós que temos o Espírito Santo por causa de Cristo Jesus, temos que enfrentar essas manifestações da carne, da natureza humana que ainda estão em nós. Só vamos ficar livres disso na glória, quando Jesus vier na sua volta gloriosa e nos levar, e nós experimentarmos aquela transformação sobre a qual o apóstolo Paulo fala, quando ele escreve o capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Nós seremos transformados e vamos habitar com o Senhor por todo sempre. Então, amados, estudar essas questões, essas fraquezas da carne, vale a pena, porque é um alerta para nós e ao mesmo tempo traz uma esperança ao nosso coração, mesmo sabendo que somos fracos, somos falhos, mas a esperança bendita em Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor que ela é inconfundível, nada pode confundir essa esperança, mesmo que a gente tenha fraquezas, mas a graça do Senhor nos sustenta e nos faz caminhar, ir em frente, até aquele dia glorioso, quando vamos encontrar, quando Jesus virá encontrar conosco, e aí nós vamos habitar com Ele por toda a eternidade. Que glória, amados, que glória, que seja essa a nossa expectativa sempre em nossos corações. Vamos orar então. Com essa oração nós estamos encerrando esse culto de estudo bíblico. Senhor, te agradecemos pela tua palavra desta noite, nos alertou quanto a mais uma concupiscência da carne. Ajuda-nos para que nós possamos viver a cada dia com mais santidade da tua presença, com mais disposição para enfrentar todas essas manifestações da natureza humana. O apóstolo Paulo alistou algumas ali no seu texto da carta aos Gálatas. Encontramos referências a outras fraquezas em outros textos das Escrituras, tanto das cartas de Paulo como dos outros autores, e sabemos, ó Deus, que são muitas que tentam nos assediar e ofuscar a manifestação da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, não nos deixe cair nessa vala comum de viver o nosso relacionamento com o Senhor de uma maneira carnal, mas que possamos nos relacionar com o Senhor na plenitude do Espírito Santo habitando em nós. E esses estudos, que às vezes falam tão duro aos nossos corações, sirvam não só de exortação, de advertência, mas também de um estímulo, de uma motivação a mais, para que possamos prosseguir na nossa caminhada com o Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, continue, Senhor, abençoando as nossas respectivas famílias, continue abençoando o teu povo, e queremos colocar de uma maneira muito específica em tuas mãos essa pandemia que nós estamos enfrentando. Senhor, tem misericórdia. O estrago que esse vírus já fez é algo incomparável, e nós estamos aí nesse meio e ainda estamos vendo pessoas sofrendo, pessoas sendo contaminadas. Senhor, continue tendo misericórdia de nós, livra-nos, Senhor, do contágio desse vírus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, e que a gente possa ser vitorioso, e pedimos que o Senhor mesmo possa, Deus, extirpar definitivamente esse vírus do nosso meio, para que a gente volte à nossa vida normal, continuemos fazendo aquilo que estava fazendo, sobretudo vivendo para a glória e honra do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham um restante de semana abençoado e abençoador na presença dele, em nome de Jesus, o nosso único Salvador, aquele que morreu na cruz para te dar, para me dar a vida eterna, e é no nome dele que nós desejamos a vocês tudo isso. Amém e amém.
Deu tempo. Passou com o decotão, rapaz, ó.